um aplauso bem forte ao Rei dos Reis. Aleluia. Deixa eu desafiar você agora. A gente sempre está numa batalha espiritual. Quem crê que está numa luta espiritual? Hoje pela manhã as coisas assim foram, o culto foi maravilhoso. E quando agora chegamos à tarde, ligamos tudo, essas lâmpadas nós não demos conta delas. Elas não conseguiram ligar e está vindo um eletricista para nos ajudar. Então eu gostaria de desafiar você que está aí mais no escuro, que viesse um pouquinho aqui para frente. Eu não vou morder em você. Então, se vocês que estão aí, se assenta aqui mais no claro, em nome de Jesus, porque daqui a pouquinho nós vamos ler a Bíblia, talvez vai impedir você de lê-la. Então, assim, pode vir aqui, tem vários lugares, é só para a gente estar também tão próximo do outro, não é verdade? Então, assim, para que possamos ter essa reunião assim, sem nenhum empecilho, e eu tenho certeza que à noite Deus vai fazer, mais à tarde, o próximo culto, Deus vai fazer algo, em nome de Jesus. Precisamos do algo de Deus, amém? Então dê um aplauso bem forte ao Rei dos Reis. Pode se sentar em nome de Jesus. E você vai receber a bandeira de Betim. E quando você receber a bandeira de Betim, você vai colocá-la no seu peito e vai orar pela nossa cidade. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender que nós estamos numa luta espiritual. E precisamos ter o discernimento espiritual. Quando nós olhamos para a nossa casa, quando nós olhamos para a nossa sociedade, você vai ver uma sociedade cada dia mais distante do Senhor. É verdade ou não é? Você vai ver leis sendo estabelecidas que profanam o nome do Senhor. Você vai ver lutas espirituais travadas. E tudo isso nós precisamos ter o discernimento espiritual e entender que vencemos todas as coisas mediante a guerra espiritual, mediante as orações, mediante aquilo que Deus tem nos colocado, para que venhamos orar em nome de Jesus. Quando nós olhamos para os dias de hoje, existe aqui no Brasil rios flutuantes, e esses rios flutuantes são os maiores rios do planeta. O que são rios flutuantes? A nossa mata amazônica maior do mundo, não tem outra mata como a nossa mata, não é verdade? Ela retém as águas, os orvalhos, e quando há o aquecimento, quando o sol vem, esse orvalho, essa água retida, ela sobe, e ela então fica um rio flutuante, como as nuvens carregadas. O vento pega essas nuvens, levam essas nuvens para a Cordilheira dos Andes, e na Cordilheira dos Andes ela bate no paredão e volta para o Brasil, e vem para o Sudeste. Por isso que em tempo de chuvas, nós temos um aguaceiro aqui, porque elas vêm, saem da mata, esse rio flutuante, bate na parede dos Andes e volta para o nosso Sudeste. Por isso que é muitas águas aqui. E esses rios flutuantes, eles têm 5 vezes mais água do que o maior rio do Brasil. Você imagina o que é isso? Só Deus para fazer isso. Na Austrália, no centro da Austrália, é seco, desértico, porque não tem os rios flutuantes. E pela misericórdia de Deus, nós assim os temos aqui no Brasil. Só que nos últimos tempos, o que está acontecendo? Está tendo um bolsão de ar quente sobre o Sudeste, que impede esses rios flutuantes virem para o Sudeste. E os rios não vêm, estão ficando na Amazônia. Por isso que lá no Amazonas, aquela região mais no norte, choveu e choveu muito esse ano, porque esses rios não estão vindo para o Sudeste. Eu creio que as águas vêm do Senhor. A Bíblia fala sobre isso. É o Senhor que retém as águas. E há um propósito para isto. Nós nunca tivemos uma seca como nós estamos tendo hoje. Quem tem aquela terrinha lá no interiorzinho, onde tinha muitas águas, cachoeiras, lagoas, muitas dessas terras a água já não existe mais. A cachoeira já não jorra mais as águas
como jorravam antes, aquele barulhinho tão gostoso. Está secando. Hoje, em São Paulo, 8% da água que eles bebem existem só. E se não chover esse ano, 8 milhões de pessoas não terão água. Meus amados irmãos, quando nós olhamos isto, eu vejo que é totalmente espiritual. Eu sei que tem a mão do homem que está desmatando, e nos últimos 3 anos desmataram lá na Amazonas, aproximadamente tamanho da Espanha e da França, em 3 anos, arrancaram as árvores, consequência disto. Mas nós precisamos orar ao Senhor, dizendo: Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Sudeste, sem água, uma grande metrópole como nós temos, Belo Horizonte, São Paulo. Aqui, São Paulo é a capital industrial do Brasil, e não tem água. Meus amados irmãos, nós estamos precisando que a igreja levante em oração, em guerra espiritual, e orar para que os céus sejam abertos sobre nossas vidas, as comportas do céu sejam derramadas sobre nós, e que venhamos viver a história que o Senhor nos promete, que é uma história vitoriosa. Quando nós olhamos, essa responsabilidade é nossa de orarmos, é nossa de evangelizarmos, é nossa de dizer: Senhor, nós não aceitamos homens e mulheres corruptos, nós não aceitamos nessa nação, Deus, o que está acontecendo, quando as leis são mudadas, e as leis que estão sendo mudadas vêm contra a tua palavra, Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, tanta assolação que a Bíblia diz que aconteceu junto ao povo de Deus, porque o povo não queria buscar mais a Deus. E hoje nós estamos vivendo um tempo que o povo não quer Deus, o povo não quer santificar, o povo não quer orar, o povo não quer congregar, o povo não quer exaltar a Deus, não querem. Se a gente chamar aqui a igreja para orar, e fazer assim um clamor: vem orar, meus irmãos, talvez venham uns 20. Essa é a realidade nossa. Por isso que precisamos levantar como igreja do Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor, porque nós estamos sentindo já na pele, se o Senhor não intervir neste ano com chuvas, o ano que vem, misericórdia. Nós aqui não temos essa noção, porque quando você abre a torneira da sua casa, lá está a água. Abre o chuveiro, lá está a água no chuveiro. Mas se essas águas começarem a secarem, não teremos as águas nas nossas torneiras. Precisamos orar ao Senhor, precisamos cuidar da natureza, precisamos ver aquilo que Deus está falando conosco, entender o que Deus está falando conosco. Quem está entendendo aqui? Precisamos, meus amados irmãos. Por isso que precisamos, como igreja do Senhor Jesus, você lá na sua casa, eu na minha casa, nós aqui juntos, orar ao Senhor e clamar: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tira esse bolsão de ar quente sobre o Sudeste, Senhor, que venha esses rios flutuantes com águas maravilhosas sobre nós, Senhor. Faça isso, enche as represas, volta as fontes de águas brotarem, Senhor, em nome de Jesus. Isso é um trabalho da igreja do Senhor Jesus, é o seu trabalho, é o meu trabalho, é o nosso trabalho diante do Pai, rogar ao Senhor para que Ele possa nos abençoar como cidade, como país, no nome de Jesus. Amém? Devemos ter essa consciência plena, em nome de Jesus, e economizar as águas lá nas nossas torneiras. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus, e o sonho de Deus é que essa cidade venha se render aos pés do Senhor Jesus. Foi para isso que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, para que todos possam ter vida, e vida em abundância. Meus amados, nós vamos trazer no altar do Pai os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando você entra numa casa como esta, tudo funcionando, de menos as lâmpadas, mas vai funcionar. Tudo isso tem um gasto, e quem mantém essa obra é você, sou eu. Nós não temos recursos que vêm da prefeitura, do governo estadual, do federal, e nem assim queremos. Nós não queremos ter
ser preso em ninguém, nós somos livres, não é verdade? Nós não estamos presos a candidato nenhum, partido nenhum, nós não temos ONG nenhuma, nós queremos é só servir o Senhor. Ele é o dono da igreja, é Ele que faz, Ele que usa você, Ele que vai enriquecer você, para que venhamos abençoar o reino do Senhor dia por dia. É por isso que precisamos manter a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Então prepara o seu dízimo, sua oferta para o terreno, pagar o terreno, em nome do Senhor Jesus. Prepara o seu melhor, e nós vamos trazer no altar do Pai os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nosso Jesus, Ele vem sem demora, creia. Te esperamos, Senhor, te aguardamos, Senhor, volta logo. Te esperamos, Senhor, te aguardamos, Senhor, volta logo. Quero guardar a minha coroa no lugar santíssimo, onde ninguém pode pegar, pois só o Senhor tem a chave. Declara, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Jesus virá sem demora. Ele virá, Ele virá, Jesus virá, Jesus virá sem demora. Declara isso mais uma vez. Ele virá, Ele, Jesus virá sem demora. Ele virá, Jesus virá, Jesus virá sem demora. Aceita, ó Pai, os nossos dízimos e nossas ofertas, como cheiro suave em tuas narinas, Senhor. Prospere a vida do teu povo, enriquece o teu povo, para o louvor e glória tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, esse final de semana aconteceu ali o acampamento para os casais casados. Alguém esteve no acampamento que está aqui na reunião? Ali, glória a Deus. Foi bênção ou não foi? Foi maravilhoso o acampamento. E ali nós tivemos 24 casais e mais os ministrantes e aqueles que estiveram ali. Foi assim os céus na terra para aqueles casais, em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Eu queria que todos que trabalham na Central da Família ficassem de pé. Eu sei que muitos estiveram naquele acampamento e aqui não estão. Aí, louvado seja o nome de Jesus. Esses são os casais que trabalham. E se você quer um apoio, alguém que te ajude, que te ouça, que te aconselhe, aí estão esses casais que você pode procurá-los. Eles estão aí de coração aberto para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode se sentar, queridos, obrigado. Vem aí os homens de verdade. Aqui não, Satanás. Dá para melhorar, ainda não? Aqui não, Satanás. E nós teremos um encontro de homens de verdade. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. 15 de novembro. Vai ser um feriado. Marca na sua agenda. Não fuja do compromisso. Se você não vier, eu vou ficar preocupado. Aqui é homem de verdade. Os homens de verdade todos estarão aqui. Não é verdade? E todos estarão em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós teremos também um encontro com Deus, nos dias 24, 25 e 26, um encontro com Deus, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Há uns 2 domingos atrás, eu preguei e falei sobre as mulheres. Quem lembra as mulheres? E hoje eu vou falar a respeito dos homens. Quando falou as mulheres, os homens não falaram glória a Deus, não. Aí quando falou, vou falar a respeito dos homens, glória a Deus, Jesus. Nós vamos falar a respeito dos homens, o papel do homem, mediante a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E para a gente lembrar um pouquinho, qual era o papel da mulher, não vou pregar sobre a mulher, a esposa ela deve ser auxiliadora do marido, mesmo que ela ganhe 10 mil reais, o marido 1.000 reais, os 10 mil reais da mulher para auxiliar os 1.000 do homem. Fala, Jesus. Amém? Amém, minha irmã? A esposa deve ser submissa, e submissa é não andar atrás, mas ao lado do marido, entender o papel dela de auxiliadora, para que esse lar seja um lar abençoado por Deus, no nome de Jesus. A mulher ela deve ser administradora do lar, porque tudo passa nas mãos da mulher, não é verdade? Os filhos, os afazeres, o homem vai ajudar a mulher nos afazeres da casa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isto. Mas é a mulher que administra o lar, a mulher que sabe todos os detalhes da casa. Geralmente os homens não sabem. Se sabem, não tem nenhum problema, não é verdade? A mulher sabe se o açúcar está acabando, se o café já acabou, sabe tudo isso. Sabe a respeito dos meninos, se a roupa está furada ou não. E essa é a mulher que administra a casa. Amém, mulheres? Amém. E agora o homem, abra sua Bíblia comigo, homem e mulheres também, em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quem achou? Fala aleluia. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Na versão corrigida diz assim: deixará o varão pai e mãe, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Pai, graças te dou, Senhor, porque o Senhor é bom, e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Senhor, nesta tarde, fale conosco a respeito, Senhor, da postura do homem dentro da sua casa, o homem marido, o homem filho, o homem cidadão. Ó Deus, fale conosco,
Não permita que eu venha empobrecer a tua palavra, mas que ela seja rica e eficaz em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Quantos homens casados nós temos aqui? Levante a mão. Quantos solteiros? Levante a mão. Tem que casar uma turma aqui, hein? Amém. Meus amados irmãos, a Bíblia diz na versão corrigida: deixará, pois, o varão, o homem, pai e mãe. Quando a Bíblia fala deixará o homem pai e mãe, o Senhor está quebrando aqui laços, dependência. Quando a Bíblia fala que o homem é necessário sair da casa do seu pai, ele está dizendo, o Senhor, que o homem precisa sair do governo, da autoridade dos seus pais, para agora ter o governo e ser a autoridade. O homem que é casado e vive na dependência dos seus pais, ele não amadurece. Ele mete os pés pelas mãos. Ele pode continuar a vida toda como menino. E o que traz estresse no casamento, quando o homem é um homem menino, um moleque. Amém? Comecei batendo muito ou não? Preciso maciar? A Bíblia diz então que é necessário que o homem tome uma postura de homem. Não é que eu agora vou abandonar meu pai, minha mãe, tchau, não quero ver vocês mais. Não é isto. A Bíblia está dizendo assim: saia do ninho, saia do conforto, tome uma atitude, lidere uma família, governe a sua casa, seja homem de verdade. Se você quer casar, se você quer ter filhos, se você quer ter uma família, precisa de uma estrutura de um homem, e um homem de verdade. Eu só estou ouvindo as mulheres falar amém. É isso que a Bíblia diz. Outra coisa que a palavra de Deus está dizendo: esse homem, quando sai da sua casa, ele precisa se apegar à sua mulher. O que é isso, pastor? Se apegar à sua mulher. Agora, quando você sai da sua casa, homem, e casa, a sua mulher, você precisa protegê-la. Você precisa guardá-la. Você precisa se apegar a ela. Você precisa ser um com ela. Não é um mais com a mamãe ou papai, mas um com a mulher que Deus te deu. Então, os solteiros, vai preparando isso. Um dia você vai ter que sair do ninho, não é verdade? E agora a casa do papai não existe mais só para passeio, para ir lá beijar os pais, relacionar com os irmãos, mas o homem precisa ter uma postura de sair da sua casa, se apegar à sua esposa e formar uma família que glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 19. Diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Meus amados irmãos, ter a liderança que Deus constituiu a você como cabeça do seu lar, isso não quer te dizer ou te dar autoridade para você ser estúpido e arrogante com a sua esposa. Esses dias chegou uma jovem senhora e disse assim para mim: pastor, meu marido me bateu. Eu falei assim: tem uma delegada aqui na igreja, pode ir lá procurá-la, ela é boa para te dar um couro nesse marido. E fala para ela que eu pedi para ela bater mais. A Bíblia fala assim: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura, com dureza de coração, com insensibilidade,
com arrogância, com estupidez. A Bíblia diz que o homem não pode tratar a sua esposa com amargura. E aí existe algo na Bíblia muito interessante. A Bíblia diz que o Senhor fez vir um pesado sono sobre Adão. E ele tirou uma das suas costelas e a transformou em uma mulher. É verdade ou não é? Então, se um homem casa com uma mulher, ele está dizendo a esta mulher que ela é parte dele, que ela saiu dele. Quando eu casei com a Márcia, eu encontrei minha costela, que o Senhor arrancou de mim. Não é verdade? E se a Márcia falasse assim, não quero mais ficar com o Rodinei, eu vou arranjar outra pessoa e vou casar com outra pessoa, ela jamais vai se unir àquela pessoa como ela se uniu comigo. Ali será algo fora do projeto de Deus, porque eu achei a minha costela. E se ela unir com outra pessoa, ela saiu tanto do projeto de Deus, que é bem provável que não venha a dar certo. Por isso que a Bíblia diz para o marido, se você achou a sua costela perdida aí, você precisa amar a sua costela, amar a sua esposa, e você não pode a tratar com amargura, você não pode ser indiferente para com ela, você não pode ser arrogante para com ela, porque ela faz parte de você, ela saiu de dentro de você. Amém, meus amados irmãos? É a costela perdida que foi achada, que Deus tirou de você. Cadê os solteiros aqui? Está aqui. Tem uns com uma dificuldade de achar, mas vai achar, filho. Está perdido, está faltando algo. Está entendendo, meus amados irmãos? Quando a Bíblia diz para o marido não tratar a sua esposa com amargura, é porque ela saiu de dentro de você. Eu estou preocupado, comer, tomar um couro lá fora. Eu vou só sair com segurança daqui hoje. É isso que a Bíblia está dizendo, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Por que isso está na Bíblia? Porque tem muito homem, até o dia de hoje, trata sua esposa com amargura. Por que está esse conselho na Bíblia? Porque muitos desobedecem a palavra do Senhor e quer fazer conforme ele pensa, conforme os seus sentimentos. Posso ouvir um amém? O Senhor Jesus fala do texto que nós lemos agora lá em Gênesis 2:24, em Mateus 19:5. Mateus 19:5. Diz assim um texto: então, no versículo 4, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meus amados irmãos, Deus fez que dois viesse a ser um. Quando Deus olha para minha família, eu e a Márcia, os meus filhos, Deus olha para mim e para a Márcia e nos vê como uma só carne, uma só pessoa. A respeito da nossa casa, não da vida particular, individual com Deus, porque eu tenho a minha e a Márcia tem a dela. O meu relacionamento com Deus não é o mesmo relacionamento que a Márcia tem, mesmo que seja parecidos. Mas nós temos a nossa devoção, o jeito de ver a vida e de amar o Senhor de uma maneira diferente, mesmo que amamos com toda a inteireza de coração. É o nosso relacionamento com Deus.
Mas quando se fala de casal, quando fala de família, Deus nos vê como uma só pessoa. E quando eu trato a Márcia de uma maneira equivocada, Deus retém as bênçãos sobre a minha casa. Por isso que eu e a Márcia precisamos caminhar juntos, um ao lado do outro, honrando a Deus e amando um ao outro, protegendo um ao outro, valorizando um ao outro, para que as bênçãos do Senhor cheguem sobre a minha casa, prospere a minha vida, a vida dos meus filhos, para a glória e honra do nome de Jesus. Isto é responsabilidade dos dois e muito mais do homem. As questões espirituais dentro de casa tem que vir do cabeça. Meus amados irmãos, talvez você, minha irmã, você não tem um marido crente. Creia que Deus vai salvá-lo em nome de Jesus. E quando ele for crente, você vai ver o que vai acontecer dentro da sua casa, as bênçãos que virão. É isso que precisamos entender. E aqui em Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23. Quem achou, fala aleluia. Diz assim um texto: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Alguém tem dúvida que Jesus é o cabeça da igreja aqui? Alguém tem dúvida que é Jesus que nos salva? A Bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher. Se o marido é o cabeça da mulher, é ele que tem que dar direção para casa. É ele que tem que ter a postura de dar direção para os filhos. Mesmo que ela seja auxiliadora para ajudar em tudo isto, mas a decisão vem do marido. O grande problema é que hoje nós temos muitos homens barbados, crianças. E muitas dessas crianças bananas, que não tomam uma decisão de liderar a sua casa. Deixa a liderança na mão da mulher. A mulher está o dia todo com os meninos. E estar com os meninos não é fácil. Não é fácil ali cuidar dos meninos. E muitas vezes, por ela ser emocional e o homem racional, ela se deixa envolver nas emoções. E muitas vezes vai falar para o menino: não faça isso, se fizer eu puxo a orelha. Aí o menino lá vai e faz e ela não puxa a orelha. E quando a mulher passa a ser o cabeça do lar e o marido anda atrás da esposa, a consequência é drástica dentro do lar, junto com os filhos. Porque quando o marido chega em casa, o menino estiver fazendo uma bagunça, ele fala assim: filho, não. Você sabe o que o menino vai fazer? Não vai fazer. Porque a palavra do pai é direcionada. Ele não fica lá todos os dias: filho, não faz isso. O menino vai lá e insiste fazer: faz isso não. E o menino vai cansando a mãe até fazer. O pai, quando o menino faz, ele fala não, e ele desobedece, e tal na bunda. Não é verdade? E a Bíblia nos mostra essa autoridade sobre a vida do homem. Meus amados irmãos, casados e aqueles que vão casar, vai aprendendo. Você é chamado de Deus para ser o sacerdote do seu lar. E você vai prestar contas a Deus, se você foi um bom sacerdote ou sacerdote nenhum. É você que tem que trazer a sua família aos pés do Senhor Jesus. É você, meu amado irmão. Se o seu filho: não vou, pai, você vai assim: vai sim, e pronto, acabou. Vamos reunir aqui, vamos orar juntos. Não quero orar não, vem aqui, fica bicudo, mas vamos orar juntos. O homem tem a responsabilidade de Deus em ser o sacerdote, o cabeça dentro do lar. Meu amado irmão, Deus vai cobrar de você isso. Estou vendo um amém, glória a Deus, isso mesmo, Jesus, pode cobrar. Deus vai cobrar, porque você é o cabeça
não é a igreja que estabeleceu isto, não é o pastor que estabeleceu isto, foi o próprio Deus. Deus fala assim: homem, eu te dei autoridade, te revesti de autoridade, você é o meu sacerdote naquela casa, e eu vou cobrar de você vida santa, vida compromissada, família santa, família compromissada. Eu vou cobrar de você. Eu vou cobrar de você que seus filhos estejam andando no caminho do Senhor. Eu vou cobrar de você. Sabe por que tem muitos filhos que não querem vir na igreja? Porque na igreja o pai é uma coisa, lá em casa, na casa é outra pessoa. Na igreja fica adorando o nome do Senhor, mas em casa está entrando madrugada dentro, na internet, sabe-se lá fazendo o quê? Tem muitos filhos que não querem vir servir o Senhor, porque o pai é um banana dentro de casa. Quem sempre mandou foi a mãe. Por isso que eles não vieram na casa do Senhor, adorar o Senhor. Meu irmão, nós estamos numa luta. Ninguém quer sair do seu lar, principalmente o adolescente, a criança, para vir adorar o Senhor. É uma luta, é o desejo carnal, é o inferno investir nas nossas vidas. Por isso precisamos ter homens de verdade, corajosos, e falar: filho, todos nós, vamos embora adorar o Senhor. Pronto, acabou. É isso, meus amados irmãos. Eu sempre falo, primeiro, algumas coisas tem que vir um pouquinho forçado. Depois as coisas vão acontecendo, o Espírito Santo de Deus vai falando, vai trabalhando no coração, vai sendo transformado a pessoa pelo poder do Senhor. Mas é necessário que alguém faça alguma coisa. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Olha aqui que a Bíblia estava, hierarquia: Deus, Jesus, homem, mulher. Aqui não está desvalorizando a mulher, está falando de questões espirituais, dando ao homem responsabilidade. Não é que um é melhor do que outro. Agora eu sou santo, você é pervertida. Agora eu vou para o céu, você está no inferno. Não, não tem nada disso. Aqui Deus estabelecendo autoridade e responsabilidade. Deus colocou sobre a sua vida, homem, responsabilidade. Deus colocou sobre a sua vida o governo da sua casa. E o diabo não pode se ir andar naquela casa. Se ir andar é porque você não está sendo um homem de Deus de verdade. Não pode, meus amados irmãos. Eu estou vendo um vulto na minha casa. Aqui não, diabo. Aqui tem um homem de Deus. Está acontecendo isso com a minha filha, com o meu filho. Aqui não. A estrutura familiar, o jeito que eu vejo a vida, o que a Bíblia me ensina é assim. Pronto e acabou. Pastor, meu adolescente, se não namorar, ele tem 13 anos, ele vai namorar escondido. Você é homem ou não é, meu irmão? Toma atitude de homem. Chama esse menino que está te colocando à prova e diz assim: filho, aqui dentro dessa casa manda eu. Aqui a autoridade é minha. Você vai andar do jeito que eu estou ensinando. E a irmã vai ficar assim: oh Jesus, eu concordo. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, a família é unidade e papéis estabelecidos por Deus. Tem tanta família indo para a água abaixo porque o marido não toma uma postura de homem de Deus. E é assim que deve ser. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Jesus. É hierarquia, é ordem. Tem que ter
acordo, marido e mulher se assentam, definam a respeito da vida dos seus filhos, se assentam e definam a respeito daquilo que vocês querem para os seus filhos. Eu prefiro, talvez as pessoas me chamaram de radical, e eu prefiro errar pelo zelo na palavra do Senhor, do que lá no futuro chorar e dizer assim, eu poderia ter feito diferente. É cheio de exemplos assim na palavra de Deus. Finéias, filho de Eli, o sumo sacerdote, os seus filhos, a Bíblia diz que eram filhos de Belial. Eu vou pregar isso talvez domingo que vem, no culto de 10 e de 19 horas. Filho de Belial. Belial quer dizer todos aqueles que se levantam contra o princípio da palavra de Deus, que não obedecem à palavra de Deus. A Bíblia diz que por causa daqueles jovens, o filho de Eli, o povo foi contaminado. Do altar contaminou o povo. E o que aconteceu? Os filhos de Eli morreram na guerra. Eli, quando ficou sabendo, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E a arca do Senhor foi levada. E nasce um filho, do neto de Eli. E na hora que ele ficou sabendo que o seu pai tinha sido morto e a arca levado, a mulher deu o nome daquela criança chamado Icabode. Foi-se a glória de Deus. Meus amados irmãos, eu prefiro o zelo do Senhor na minha vida, na minha casa. Eu prefiro errar buscando acertar do que deixar as coisas ir por ir e depois lá na frente ver os meus filhos nas drogas, meus filhos na prostituição, no homossexualismo e sofrer a consequência na minha alma, sabendo assim, eu poderia ter sido um pai diferente, eu poderia ter tomado uma postura diferente, eu poderia ter ensinado o caminho do Senhor para eles, eu poderia ter orado com eles, eu poderia ter estabelecido um jejum e o temor do Senhor vindo sobre os corações deles. E agora já é tarde demais, eles saíram da minha casa e agora estão vivendo à mercê das trevas, estão se arrebentando, porque eu fui um pai omisso. Eu prefiro ter o zelo do Senhor no meu coração, do que lá na frente ver os meus filhos perdidos sem Deus. Está entendendo aqui, meus amados irmãos? Essa autoridade foi constituída sobre a sua vida. A Bíblia fala que a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara afugentará dela. Hoje eu saí daqui, era meio-dia e pouco, quase 1 hora, fui almoçar com a Márcia e os meus meninos no shopping. E quando nós estávamos voltando lá dentro do shopping, tinha uma menininha desse tamanho, com a boca toda suja de sorvete, e pegando pirraça, deitando no chão. Aí isso olhou assim e falou, ai, meu Deus. Sabe, aquela repugnância por ver pais bananas. Os filhos fazem o que querem. E a Bíblia diz que essa responsabilidade recai sobre a vida dos homens. Amém? 2 Timóteo, 1 Timóteo, perdão. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Posso ler? Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ai, ai, ai. Se alguém não tem cuidado dos seus, o da própria casa, a Bíblia fala que tem negado a fé e é pior do que o descrente. Meu amado irmão e minha amada irmã, vocês são pais, e vocês filhos, que têm seus pais ainda que não conhecem o Senhor. Aleluia, a luz está chegando. Meus amados irmãos, se assim não fizermos, nós somos pior do que o descrente.
Meu amado irmão, se Deus te revestiu de autoridade, se Ele vai cobrar a respeito da sua casa, dos seus lombos, se você não tem cuidado dos seus, e cuidar dos seus não é impor as coisas, mas ser um pai amoroso, um pai cheio de graça. E deixa eu te fazer uma pergunta: os seus filhos, quem tem filhos aqui adolescentes? Seus filhos sentam no seu colo, meu irmão? Você dá beijo nos seus filhos? Você tem um bom relacionamento com eles? Se assim você não fizer, meu amado irmão, você pode estar perdendo seus filhos dentro da sua própria casa. E a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Misericórdia. Misericórdia. Nós precisamos cuidar dos nossos, para a glória e honra do nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Fala para o seu irmão assim: meu irmão, cuida bem da sua casa. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim o texto: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amar a esposa não é só dar flores para ela, não é só dar anel de brilhante, aleluia, mas muito mais do que presentes, é estar presente, é ser companheiro nas horas da alegria e nas horas da tristeza, é conhecer a esposa. Algumas esposas me procuraram e falaram: pastor, meu marido chegou lá em casa naquele dia que o senhor pregou da mulher e falou assim: ó, você tem que fazer aquele negócio comigo, não é o que eu quero. Mas quem ama não obriga, não força, porque o sexo, ao nosso entendimento e o entendimento de Deus, é um relacionamento em amor e não animal. Animal são aqueles que não conhecem o Senhor, paga para fazer o certo do jeito que Ele quer. E a Bíblia fala que tem que ter relacionamento, carinho, amor. Por isso que a Bíblia diz que o marido precisa amar a esposa, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus nos amou, que morreu por nós. Quantos homens casados nós temos aqui? Fica com a mão levantada. Meu amado irmão, você tem que amar tanto a sua esposa. Se ela for tomar um tiro, você tem que pular na frente e morrer no lugar dela. Amém? Não é isso que a Bíblia está dizendo? Está só na minha Bíblia ou na sua? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que Jesus fez por nós? Você sabe? Se entregou, se esvaziou, se humilhou, foi à cruz, morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida plena. O que a Bíblia está dizendo? Mesma coisa que Jesus fez por você, pela sua igreja, você precisa fazer pela sua esposa. Pastor, ela tem um coração grande e tem que fazer uma cirurgia. O meu coração, pastor, serve nela. Se ela não fizer a cirurgia, ela morre. Meu irmão, dá o seu coração para ela. Né? Isso é expressão de amor. E o marido que ama a sua esposa, naturalmente terá tudo da sua esposa para ele. O grande problema aqui é que os homens querem forçar as mulheres a tomar uma atitude que ela nunca gostaria de tomar. E o inverso disto é para que o homem pudesse amar a sua esposa como ama a si mesmo e valorizar a sua esposa em toda a vida, para que ela possa se entregar a Ele com todo o seu coração. Amém? O grande problema é que nos primeiros anos amou tanto que não ama mais. A Bíblia
nos ensina que o vinho, quanto mais velho, melhor fica. Não é verdade? Quanto mais velho, melhor fica. O casamento, o relacionamento, quanto mais velho, quanto mais os anos vêm, melhor deve ficar. O amém diminuiu tanto, Jesus amado. Então, o papel do marido é amar a sua esposa, proteger a sua esposa. Meu amado irmão, se sua mãe fala mal da sua esposa, fala com sua mãe assim: mãe, o dia que a senhora falar mal da minha esposa mais uma vez, eu não piso mais nessa casa. Aí nunca mais a sua mãe vai falar mal da sua esposa. É claro que ela não fala. É uma postura de uma decisão de alguém que ama outra pessoa, de alguém que Deus deu a ele a oportunidade de amar, valorizar. Essa mulher é a parte do ossinho que foi perdido, o perdido foi achado, aleluia, foi tirado, arrancado de você, e você vai viver com ela até os últimos dias da sua vida. Posso ler um texto aqui para os homens? Quem é casado aqui? Então olha dentro dos olhos da sua esposa, aleluia, romântico, e você vai repetir essas palavras da NVI. Me presta a Bíblia NVI. Eu quero ler até na NVI, que o negócio fica mais bravo aqui. Tem lá em Ruth, depois do livro de Juízes, capítulo 1, versículo 17. Acharam? Você vai repetir para sua esposa o que eu vou ler. É Bíblia, está na Bíblia, não se preocupe. É para ser cumprido. Fala assim, olhando dentro dos olhos da sua esposa aí, maridão. E os outros que são solteiros ficam chupando o dedo, que um dia vai chegar a sua vez. Diz assim: não insista comigo que te deixe. Falou? E que não mais te acompanhe. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, inclusive a mãe. E o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Agora preste atenção, agora é só para macho. Olha o que o texto diz: que o Senhor me castigue, fala com ela, com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aleluia! Aleluia! Olha o que o texto está dizendo: que o Senhor me castigue com todo rigor. Você falou isso verdadeiramente, meu irmão? Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meus amados irmãos, esse é o papel do homem para com a esposa. Eu sei que nós somos assediados aí por tantas situações, mas a esposa que o Senhor te deu, foi Ele que deu. Foi Ele que te deu. Amém, homens? E quem está namorando, prepare-se para casar, porque a esposa que você vai ter, vai ser a que Deus te deu. E o senhor que está orando aí já há 40 anos, vai acontecer em nome de Jesus. As solteiras podem me procurar depois, que eu vou arranjar um namorado para o senhor, em nome de Jesus. E quando ele casar, vai ser a esposa que Deus deu, não pastor. Mas que a palavra para esta mulher, do homem, seja: que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu me separar de ti. Mas o que vai me fazer separar de ti, mulher, vai ser a morte. Se não for assim, o Senhor pode quebrar o pau na minha cabeça. Amém, homens?
Continua me amando aí? 1 Pedro 3,7. Existe na Bíblia questões práticas, e aqui é uma questão prática. Fala-se maridos, homens, e aqui também eu gostaria de acrescentar os homens solteiros, que moram com seus pais. Ajuda sua mãe, meu irmão. Não vai quebrar a sua mão você lavar a vasilha para sua mãe. Uma das coisas que, quando alguém me procura falando, pastor, eu conheci uma pessoa e gostaria de namorar com ela, eu falo assim, pelo menos algumas coisas você tem que fazer antes de firmar um compromisso. Vai lá na casa e conheça aquela pessoa. Se esta pessoa, ela honra os seus pais ajudando nos afazeres, pagando as contas de água, de luz, de telefone, ajudando com aquilo que entra como recurso. Olha se são obedientes. Olha se é um homem ou uma mulher de Deus. Olha se tem compromisso com a palavra. Se tiver, for um bom filho, um grande servo, uma serva de Deus, dá para casar. Se não for, foge que é cilado maligno. Não é verdade? O texto diz assim, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Quem mora aqui numa casa? Todos nós, não é verdade? O que é viver a vida comum do lar? A vida comum do lar, meus amados irmãos, é lavar a louça todos os dias, é passar pano, cuidar dos meninos, é mandar os meninos para a escola. Meus amados irmãos, o homem que ajuda o seu lar, ele vive melhor. Amém? E se o homem quer aquele negócio, à noite, ele tem que começar de dia a investir. Não é verdade? Honrar a sua esposa, lavar vasilha, levar o café da manhã para a esposa na cama, aleluia. Mas muito mais do que o café da manhã na cama, é ser um homem carinhoso, amoroso, atencioso. Se a mulher não tem condições, daqui a hora está agitada, vai lá, lava a vasilha, meu irmão. Isso não vai tirar a humilde de você, pelo contrário, vai mostrar que você é macho mesmo. Não é verdade? Ajude no lar, ajude nos afazeres, valorize a sua esposa, cuide da sua esposa, dê a ela o cartão para ela comprar uma roupa nova. Alguém disse assim, um menino perguntou para o pai, pai, custa caro casar? Ele falou, não sei, filho, até hoje eu estou pagando. Meus amados irmãos, valorize a sua esposa, além de cuidar dela, deixa ela ir no salão para ficar mais bonita. Amém? Todo mundo quer andar ao lado de uma mulher bonita, não é verdade? Então deixa ela ir para o salão fazer esticar. Só não pode chover, mas fica bom. Valoriza aquilo que Deus tem dado oportunidade para você fazer. Valoriza a pessoa que Deus te deu, que colocou ao seu lado. Valoriza a sua costela tirada de você. Ame a sua esposa com atitudes. A Bíblia fala assim, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. O marido que é estúpido, a mulher é frágil, ela não aguenta o tranco, meu irmão. Ela vai ficar angustiada, ela vai ficar triste, e depois você quer um negócio, o negócio complica. Meus amados irmãos, valoriza, ame a sua esposa. Os solteiros aqui, ame a sua mãe. Valorize, não é falar, mamãe te amo, coloca um prato de comida para mim, não é isso. Valorize, honre, ame. E é tão interessante que a vida é tão curta, é tão breve, é tão passageira. A gente inventa tanta história para a gente complica tanto a nossa vida, não é verdade? E a vida 2 é uma descoberta todos os dias. Só que tem gente que descobriu viver uma vida amargurada, e quer viver a vida amargurada. É tão gostoso a gente viver a vida. Não quer dizer que todos os dias vai ser dia de
de mar calmo, vai vir as tempestades, mas as tempestades foram feitas para a gente passar sobre elas, no nome do Senhor dos Exércitos, e viver uma vida abençoada em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7. E para terminar, como eu terminei lá, falando com as mulheres. Isso aqui seria bom um encontro de casais, né? E teve um encontro de casais, foi maravilhoso. 1 Coríntios 7, versículo 3, fala assim: marido, conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa o seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Você sabe o que está falando aqui? Sobre sexo. Meu amado irmão, você não é um animal irracional. Você é racional. E se você não entende muito desse negócio, nós temos uns livros abençoados para você entender. Dê à sua esposa prazer. Não seja egoísta, arrogante. Dê à sua esposa, o solteiro tudo tampa os ouvidos. Dê à sua esposa prazer sexual. Se você não entende, vai ler, meu irmão. Não vai ler porcaria não, tem muitos livros de Deus. Não faça aquilo que a sua esposa não sente à vontade. Não a obrigue. Senão Deus vai cobrar isso de você. Você é o cabeça dentro do seu lar. Viva uma vida a dois, abençoada, cheia de graça, que sua família seja linda. Um casal que não está vivendo bem, as bênçãos do Senhor são retidas sobre a vida deles, não desce sobre a casa. E isto requer mais do homem do que da mulher. Porque se o homem é um homem de Deus, um coração voltado para Deus, a sua esposa também assim o será. Se o homem é um homem, tem um coração tratável, um coração disposto a deixar Deus tratar no seu coração, a sua esposa vai viver dias maravilhosos, felizes dentro de casa. Amém? Precisamos aprender isto, maridos. Não trate a sua esposa com amargura. Ela é o ossinho que foi tirado da sua costela e você achou. Glória a Deus, aleluia. E se é seu, cuide bem, se apegue a essa mulher, proteja. Lembra de Adão, porque Eva pecou, porque Adão não se apegou a ela, não protegeu a Eva, não a protegeu, por isso que ela foi dilubriada, foi enganada por Satanás. Você, marido, você tem a obrigação de se apegar à sua esposa, de proteger a sua esposa, defender a sua esposa, amar a sua esposa, valorizar a sua esposa, investir na sua esposa. A obrigação de manter a sua casa é sua. Amém? Se a sua esposa ganha um bom dinheiro, glória a Deus, meu irmão. Quem dera se a Márcia ganhasse. Glória a Deus. Mas não dependa da sua esposa, seja homem de verdade e cuide da sua casa em nome de Jesus. Posso ouvir o amém? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu sempre vou ter que terminar aí a mensagem, é próximo a esse horário, porque está virando uma confusão no trânsito aqui. Louvado seja o nome de Jesus por isso, não é verdade? Quando você está saindo, e meu conselho é o seguinte: está saindo, não brigue com quem está chegando, aleluia, porque está chegando para adorar, e você saiu de uma adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração. Ora após mim dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, e eu sei que a tua palavra é para todos nós. E nesta noite, Senhor, eu quero entregar a minha vida no teu altar. Eu quero ser uma pessoa totalmente diferente. Eu quero ser uma pessoa cheia do teu Espírito. Então faz morada dentro de mim, perdoa os meus pecados
Escreva meu nome no livro da vida, no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu que um dia andei nos teus caminhos, me desviei, arrependido eu estou, e eu volto para os teus braços, em teu nome, amém. Eu quero orar mais uma vez, eu quero orar por você, que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, ou reconciliando com Ele. Se você fez essa oração, eu quero orar por você. Para isso eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alta, você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus ou reconciliando com Ele. O Senhor te abençoe aqui, o Senhor te abençoe em nome de Jesus, o Senhor te abençoe ali em nome de Jesus. Eu quero fazer algo, todos vocês que levantaram as mãos, sem nenhum constrangimento, eu gostaria que você saísse do seu lugar, eu quero te dar um abraço, orar por você, a igreja vai orar, e eu quero te dar uma Bíblia de presente, para você ler mais a palavra do Senhor. Todos vocês que levantaram as mãos, vem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus, pode vir, em nome de Jesus.